nossa aula. Eu vou gravar, certo? Para colocar no YouTube para o pessoal que não está na aula agora. Boa tarde, todo mundo. Para quem não estava na aula passada, eu sou a professora Jennifer, sou a professora de ciências de vocês e vou estar acompanhando vocês durante este ano. O que a gente viu na aula passada? Na aula passada, a gente aprendeu um pouco sobre a reprodução de forma geral, as características da reprodução sexuada e assexuada, e vimos também alguns seres vivos, os tipos de reprodução e tudo mais. Hoje, a gente vai começar a nossa atividade fazendo a correção da atividade passada, que na atividade passada só me enviaram 11 alunos, dos 37 alunos que estão na turma, 38, desculpa, somente 12 alunos enviaram a resposta da atividade. Então, aguardo o restante da turma, certo? Ainda falta muita gente enviar. Abram lá o Google Sala de Aula, vejam lá se vocês não enviaram a foto, porque pode ser que vocês tenham feito a atividade, mas não enviaram. Então, para mim, é como se não tivesse feito a atividade, porque eu só posso dar o okzinho lá na minha lista se tiver com a atividade enviada. Então, já vão lá no Google verificar se vocês enviaram, certo? E hoje a gente vai fazer a correção dessas páginas, da página 38, que eu passei na aula passada, foi 38 e 39, questão 1 a 6. Essa é a correção que a gente vai fazer agora. Então, vamos lá. Tia. Oi. A senhora pode dizer o número de quem enviou? Porque eu enviei a foto, só não sei se chegou aí. Deixa eu olhar aqui. De quem eu recebi. As atividades devolvidas. Camille, Jennifer, João Guilherme, Marcelo, Maria Isabelle, Maria Cailane, Mariana, Pedro Lucas, Pedro Nicolas, Riane, Stephanie e Tauan. Foram as pessoas que eu recebi. Ok. O restante não me enviou ainda a atividade. Estou aguardando. Vamos lá. Correção da página 38. Ixi, que desconfigurou aqui. Correção da página 38 e 39. As questões 1 a 6. Essa daqui foi a atividade da semana passada, né? Depois da aula que eu dei sobre o conteúdo, já dava para vocês responderem tranquilamente. Então, vamos lá. Vou fazer aqui a divisão da luz. Primeira questão da atividade. Abra um de vocês, certo? Para vocês irem respondendo junto comigo. Página 38. O esquema abaixo apresenta, no instante 1, uma bactéria passando por determinado processo. Esse processo, então, se repete ao longo do tempo, em condições ideais, pode acontecer a cada 20 minutos. Deixa eu ver se eu consigo abrir o livro aqui para vocês, porque eu tinha aberto o livro, mas não tinha carregado. Pronto. Essa é a questão que eu estou lendo, tá? Questão 1. Item A. Qual é o processo representado acima? Na aula passada eu expliquei para vocês, né? Qual é o processo? Assexuada, é? É uma reprodução assexuada por divisão binária. Tem a reprodução assexuada por divisão binária. Eu coloquei só assexuada, dá certo. Tem que colocar divisão binária, porque a reprodução assexuada tem vários tipos, que a gente até viu na aula passada, né? Aí tem que ser por divisão binária. Item B. Com o auxílio de uma calculadora, descubra quantas bactérias são geradas desse modo em 5 horas, a partir de uma única bactéria. Alguém fez essa questão? Ou a cada... Então, a minha tá certo, não. A cada 20 minutos, elas vão se multiplicando. Então, eu vou pegar 5 horas.
É, tem um bocado mesmo. É tipo. Ó, vou fazer o cálculo aqui para vocês, tá? 32.768. É isso mesmo. Acertei. Acertou. Agora vamos lá. Como é que faz esse cálculo, né? Para a gente não só jogar o cálculo sem ver a resolução. Primeiro, 5 horas. 5 horas tem quantos minutos? Cada hora tem 60 minutos, certo? Quanto é que dá isso aqui? 30. Dá 300. 300 minutos. Ok? Isso aqui é para mim saber quantas vezes eu vou fazer essa multiplicação. Então, 5 horas, eu tenho 300 minutos. Agora, esses 300, a cada 20 minutos, ela se multiplica. Então, o que é que eu vou fazer? Vou dividir 300 por 20. Dividindo aqui, 300 por 20. Isso aqui dá igual a quanto? 300 dividido por 20? Dá igual a 15, certo? Deixa eu ver se é isso mesmo. Tiro zero. É isso mesmo. 15 vezes. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar. Agora vamos para matemática, certo? Agora não estamos mais nem em ciências. Vou pegar o 2, o número 2. Não. Isso aqui é na matemática. Vou pegar o 2 e vou elevar ao número 15. Isso significa o quê? Que eu vou multiplicar o 2 15 vezes. 2 vezes 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 2. Por isso que ele pede a calculadora. Porque quando a gente faz isso aqui na calculadora, isso aqui dá igual a... 30, né? Não. 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 Dá igual ao número que tu tinha dito. Ah, tá. 32.768. Isso. Dá igual O a Pedro Nicolas disse que não tá entendendo nada. É porque ele não prestou atenção. 768 bactérias. Certo? O que é? Isso aqui significa que é 2 vezes 15? Não. Significa que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso 15 vezes. Aí vai dar esse número aqui todinho. Assim que a gente responde a primeira questão. Tá certo? Ok. Aí a ciência se juntando com a matemática. Vamos à segunda questão. Na segunda questão, a gente vê o seguinte. Vamos lá. O ser humano tem aproveitado, tal e tal. O ser humano tem aproveitado a capacidade de reprodução assexuada das plantas para produzir rapidamente, em grande quantidade, plantas com características selecionadas. A reprodução assexuada garante que todas as plantas produzidas tenham as mesmas características da planta inicial. Explique por que todas as plantas produzidas assexuadamente têm as características da planta inicial ou matriz. A minha resposta foi assim, ó. O DNA da planta é exatamente da planta matriz. Você está certo? É isso mesmo, muito bem. O DNA da planta que está sendo produzida, ela vai ser igual ao DNA da planta original. Então, ela vai ter as mesmas características, justamente por isso. Então, vamos lá. Porque o material da planta reproduzida de forma assexuada é igual ao da planta original. Isso acontece porque na reprodução assexuada não tem a junção do material genético do macho e da fêmea. Não existe na reprodução assexuada. Na reprodução assexuada, um único indivíduo vai dar origem a outros indivíduos com o mesmo material genético que ele. Então, questão 2, esta é a resposta. Vamos. Opa. Só ajeitar aqui um pouquinho. A minha tinha caído, viu? Oi?
A internet tinha caído, aí eu saí e voltei. Tudo bem. Vamos lá. Continuando, agora a gente vai para a correção da terceira questão. Eu tô indo rápido porque eu ainda vou explicar um conteúdo para vocês. Aí eu só tenho até 3 horas, né, para fazer isso. Terceira questão. Vamos lá. Diz o seguinte: alguns animais sésseis, ou seja, que não se deslocam do seu local de fixação, produzem larvas móveis durante sua reprodução. É o caso dos corais e das esponjas. Veja a figura 1.44, que é esse daqui. Qual a vantagem desse tipo de larva para o animal? Qual é a vantagem da larva dele ser natante, e já que ele é séssil, que é fixo? E aí? O que é que vocês colocaram? Ó, o Pedro colocou: a vantagem é que eles vão ocupar uma área maior, onde pode não ter larvas dessa espécie. Muito bem, Pedro. É isso mesmo. Ajuda no deslocamento desses seres vivos. Eles agora conseguem habitar locais que antes eles não conseguiam. Tá certo, Pedro. Pode deixar a sua resposta. Isso possibilita que os filhotes eles se espalhem pelo ambiente, né? Vou botar a resposta igual a do Pedro, tá? A resposta dele tá boa. A vantagem é que eles. Aqui eu tenho que apagar a minha. Se você colocou alguma coisa relacionada a isso, a ocupar novos lugares, a estar em novos ambientes, a sair de perto de quem do gerado, de quem gerou e a ocupar diferentes locais, tá certo. A vantagem é que eles vão ocupar uma área maior. Se espalhando, né? Se espalhando pelo ambiente. Beleza? Beleza. Quarta questão. Então, todo mundo tá acertando tudo? Sim, eu Vamos à quarta questão. Deixa eu ver aqui. Quarta questão. Vamos lá. Em animais que se reproduzem por fecundação interna, o macho insere os gametas masculinos dentro do corpo da fêmea. Qual a vantagem desse tipo de fecundação nos organismos terrestres? Qual é a vantagem? O feto pode ser carregado para todos os lugares, protege de choques mecânicos e de predadores. Muito bem, Pedro. É isso mesmo. O feto pode ser carregado para todos os lugares, ser protegido, né? De choques mecânicos. O que é choques mecânicos? É tipo assim, ele bate em algum lugar e enquanto ele está no período de formação dele, ele pode ter alguma deformação, pode até chegar à morte, né? E é protegido também de predadores. Porque já que ele é filhote, ele não sabe se defender. Ele é filhote, não. Já que ele ainda está se formando, ele ainda não sabe se defender. Então, por isso que é importante para proteção contra predadores. Quinta questão. coloquei que Ah, é que o... Posso falar? pode? Coloquei assim, ó. É que o óvulo fecundário permanece protegido no corpo da mãe. Certo. Pessoal, só um segundo. Rapidinho. Só um minuto. Olha que lindo. O bonde de arrebenta a banda de situação.
Pronto, pessoal. Vamos lá. Quinta questão. A gema do ovo de aves e répteis serve de alimento para o embrião. E os embriões da maioria dos mamíferos. E os embriões da maioria dos mamíferos, como conseguem alimento? Já que os mamíferos, eles não se reproduzem por ovos, eles são vivíparos, se reproduzem dentro do corpo da mãe. Como é que eles conseguem alimento? Não precisa comer muito com os animais vivíparos. E o que é animais vivíparos? Vivíparos são animais que se desenvolvem dentro do corpo da fêmea. Mas eles precisam comer? Não. Aí é que tá, essa é a resposta da questão. Os animais que são mamíferos, eles absorvem os nutrientes por meio do sangue materno. Esses nutrientes, eles vão passar para o bebê por meio da placenta, do cordão umbilical. O cordão umbilical... Eita, que faltou a voz. O cordão umbilical é quem vai levar esses nutrientes, né, para o embrião, para o feto, certo? Então, o embrião dos mamíferos absorve nutrientes pelo... Só um minuto. Pelo sangue materno. Assim, os embriões, eles conseguem receber os nutrientes por meio do cordão umbilical. E a última questão, questão 6. A fêmea do mosquito Aedes aegypti põe seus ovos em locais de água limpa e parada, como pratos de vasos. Após um período em que se alimentam, as larvas se transformam em pupa. Cerca de 2 a 3 dias depois, libera-se o mosquito adulto. Item A. Como se chama o processo de transformação da larva do indivíduo adulto? Dê outro exemplo de animal que se desenvolve como os mosquitos. Muito bem, Marcela. Metamorfose. E o exemplo, borboletas. Perfeito. Item A é a metamorfose. Eu não entendi, não, esse negócio de animal. Só coloquei metamorfose. Só um minuto. Quando existem indivíduos que vão ter desenvolvimento direto e desenvolvimento indireto. Os que têm desenvolvimento direto são aqueles que já nascem com a forma adulta. Um exemplo, nós, seres humanos, a gente bem só vai crescendo ao longo da nossa vida. Mas existem indivíduos que eles nascem de um jeito e passam por um processo que muda eles completamente. E esse processo a gente chama de metamorfose. A larva do mosquito, ela passa por isso. Antes ela é tipo um peixinho, assim, digamos, entre aspas. E depois que ela passa pela metamorfose, ela vira um mosquito. Do mesmo jeito a borboleta. A borboleta era uma larva, uma lagarta. Depois que ela passa pelo processo de metamorfose, ela vira a borboleta. Então, são animais que têm estágio de larva. O item B. Para os mosquitos, qual a vantagem de as larvas viverem em locais diferentes dos adultos? Para que estas tenham maior possibilidade de permanecer no meio ambiente. Vale, a Marcela colocou a mesma resposta que eu. Deixa eu ver. Vocês estão olhando no livro online, né? Que eu sei. Tá. Para terem maior possibilidade de permanecer no meio ambiente. Perfeito. É isso mesmo. Braille, hein? Para terem maior possibilidade de permanecer no ambiente. Opa. Perfeito. E o item C. A fêmea do mosquito Aedes aegypti consome sangue de seres humanos e pode lhe transmitir doenças como a dengue e a febre amarela.
Porque compreender a reprodução e o desenvolvimento desse mosquito pode ajudar no controle da doença. Para que medidas de prevenção e de eliminação dos focos larvais sejam possíveis. Porque, através disso, será possível o estudo de maneiras mais eficazes de parar a reprodução. Perfeito, muito bem. Pedro e Mariana, respostas ótimas. Vou botar aqui. É a mesma coisa. Para vou botar outro jeito. Para iniciar medidas de prevenção e eliminação. Tem um áudio ligado aí. Dos focos de reprodução do mosquito. É isso mesmo. Tudo bem? Tirem o print para depois vocês corrigirem a de vocês. Mas, por enquanto, eu vi que tá tudo certo, né? Todo mundo aí arrasou na correção. Muito bem. Agora, vocês não esqueçam de enviar a atividade, certo? Não esqueçam de enviar para mim a atividade de vocês pelo Google. Quem já tinha enviado não precisa reenviar depois de corrigir. Pode deixar do jeito que tá lá, tá bom? Quem foi que levantou a mão? Pode falar quem tinha levantado a mão. Não? Então, pronto. Vamos. Foi a Esther. Meu microfone tá ruim. Desculpa. Oi, Esther. Tio, eu acabei de entrar. Tem problema? Não, tem não. Eu vou começar a explicar agora. Eu estava fazendo a correção da atividade da semana passada. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a reprodução das plantas. Vou tentar ser bem rápida, tá? Para não me estender. Vou pegar o livro? Não, precisa não. Na realidade, eu gostaria que vocês prestassem atenção agora na explicação. Vamos lá. Por que é importante as plantas se reproduzirem? Primeira coisa, as plantas, elas precisam se reproduzir para que elas possam continuar a espécie, né? Assim como todos os outros seres vivos, para que possa dar continuidade às espécies, para que a gente possa continuar, por exemplo, tendo maçã, é preciso que a árvore da maçã, ela se reproduza, tenha o seu processo reprodutivo. Então, as plantas, elas são muito importantes para a vida. Através das plantas, a gente consegue alimento, a gente consegue oxigênio e também consegue manter a temperatura terrestre perfeita. Uma coisa que eu esqueci de pedir para vocês. Vocês coloquem o nome de vocês completo aqui no chat da chamada. Agora? E além disso, lá, quando terminar a aula, vocês vão lá no Google Sala de Aula e coloca lá na aula que eu postei, na aula ao vivo do dia de hoje, vocês vão lá colocar que foi entregue, que isso significa que vocês estavam presentes aqui nessa aula, tá bom? Então, vamos lá. Na parte sobre a reprodução das plantas, o que é que a gente vai ver? As plantas, elas têm 2 ciclos de vida. No ciclo de vida delas, elas vão ter uma fase em que elas vão ser chamadas de gametófito e uma fase que elas vão ser chamadas de esporófito. Tia, que nome difícil. Pois é, mas tem que... por isso que eu escolhi a gente aprender um pouquinho mais nessa aula de hoje. Em seu ciclo de vida, as plantas apresentam uma geração haploide, que é o gametófito, e uma geração diploide. Isso significa o quê? Que quando ela é um gametófito, essa planta ela tem um material genético feminino e um material genético masculino. Quando ela é um esporófito. E quando ela é um gametófito, ela só tem o material genético de um único indivíduo, ou feminino ou masculino. Então, quando é gametófito, ou é um gametófito feminino, ou é um gametófito masculino.
E o esporófito? O esporófito é quando ele tem a junção desses dois. Quando o gameta masculino fecunda o gameta feminino e vai formar o esporófito. Esse é o tipo de reprodução das plantas. Aí o que é que vai acontecer? Esse esporófito, ele vai passar por vários processos de divisões e vão formar esporos. E esses esporos é que vão dar origem aos gametófitos. Vamos entender grupo por grupo das plantas. As plantas, a gente divide elas. Se a gente olhar para a natureza, a gente vê as plantas de diferentes formas. Não existe só árvore, existem arbustos, existem plantas que são minúsculas. Então, cada tipo de planta, a gente olhando para a natureza, a gente vê que existem plantas bem diferentes. As plantas, elas se dividem em 4 grupos, que são as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Cada grupo desse tem as suas próprias características. Mas quais são as principais características? As briófitas e as pteridófitas, elas são muito semelhantes quanto à reprodução, porque as duas dependem da água para se reproduzir. Já o grupo das gimnospermas e das angiospermas, elas são semelhantes porque as duas possuem sementes para a reprodução. Agora vamos entender cada grupo, né? Aqui a gente vai ver a reprodução das briófitas e das pteridófitas. Primeira coisa, nós seres humanos, os nossos gametas, a gente chama o quê? O gameta masculino a gente chama de óvulo, o gameta masculino a gente chama de espermatozoide e o gameta feminino a gente chama de óvulo. Nas plantas, o gameta masculino a gente chama de anterozoide, certo? E e o feminino a gente chama de oosfera. A oosfera, ela é o gameta feminino que fica fixo na planta. O anterozoide, geralmente, ele é móvel, ele se movimenta. No caso das plantas que são, que dependem da água, esse anterozoide, ele tem uma coisa chamada flagelo, que é como se fosse um rabinho, com que eles vão nadando por meio da água até chegar à oosfera. Então, vamos lá. Como é a reprodução das briófitas? As briófitas são os musgos, esse lodo, né, que a gente chama popularmente, que está presente nas pedras, em locais que são bem úmidos. Por quê? Porque as briófitas precisam da água para se reproduzir. Como que vai ser a reprodução nas briófitas? Elas vão ter a parte, elas vão ter o gametófito e o esporófito, como eu falei para vocês. Esse gametófito, ele vai ser, a gente vai ter um gameta feminino, um gametófito feminino e um gametófito masculino. O gametófito masculino, ele vai produzir os anterozoides, que são esses gametas masculinos que vão nadar até o gametófito feminino. Quando ele chega lá, ele encontra a oosfera e fecunda. E dali vai nascer um esporófito em cima do gametófito. Esse esporófito, ele vai gerar esporos que vão dar origem a novas plantas. E assim continua o ciclo das briófitas. Para que esse anterozoide chegue até a oosfera, precisa da água, porque ele vai nadando procurando a oosfera. Quando ele encontra, fecunda e forma o esporófito que vai formar novas plantas. Assim, a gente tem a reprodução do grupo das briófitas. E as pteridófitas? As pteridófitas, ela inclui o grupo das samambaias. A planta samambaia, vocês já devem ter visto, né? A samambaia, ela tem uma coisa chamada soros, que são essas estruturazinhas marrons que tem debaixo da folha dela. Se algum dia vocês verem uma samambaia, podem procurar esses pontinhos marrons, que são o quê? São onde vão ser produzidos os esporos das pteridófitas. E a partir desse esporo é que vai se formar o gametófito da pteridófita. Esse gametófito, ele vai ter o gametófito masculino e o gametófito feminino. O gametófito masculino produz anterozoides e o gametófito feminino produz a oosfera. Então, os anterozoides vão nadar por meio da água. Nas pteridófitas também depende da água para a reprodução. E esses anterozoides vão nadar até a oosfera para fazer a fecundação. E assim vai se formar um zigoto que vai formar um esporófito grande, né, que é a planta como a gente vê. E nesse esporófito vão se formar novos esporângios, que são os soros, que vão liberar novos esporos e vai continuar esse ciclo de vida das pteridófitas.
Assim, a gente tem a reprodução nas pteridófitas. Qual a principal diferença entre as briófitas e as pteridófitas? Que a fase que a gente vê a planta grande, nas briófitas, é o gametófito. E a fase que a gente vê a planta grande, nas pteridófitas, é o esporófito. Certo? Tudo bem até então? O que vocês precisam lembrar? Que o anterozoide, que é a célula reprodutora masculina, ela precisa da água para chegar até a osfera, que é a célula reprodutora feminina. Tudo bem? O quê? O anterozoide, que é a célula reprodutora masculina, que seria o correspondente ao espermatozoide, nós seres humanos, ele vai nadar por meio da água para chegar até a célula reprodutora feminina, que é chamada de osfera. E isso é no grupo das briófitas e no grupo das pteridófitas. Entenderam? Ah, entendi agora. Pronto. Sim. Agora vamos seguindo. Além desses grupos, né, que eu falei para vocês, a gente também vai ter as gimnospermas e as angiospermas, que são as plantas que se reproduzem por meio de semente. As gimnospermas, elas vão ter sementes. Quem são as gimnospermas? O pinheiro, a araucária, são aquelas plantas que a gente utiliza geralmente no Natal, né? A gente pega o pinheirozinho, enfeita para o Natal. Esse tipo de planta, ele não tem fruto, ele não tem flor. O que é que ele tem? Ele tem uma estrutura chamada estróbilo, que é a parte reprodutora, que vai ter os gametas masculinos e o outro estróbilo, que vai ter os gametas femininos. Nas plantas, nas gimnospermas e nas angiospermas, o gameta feminino, ele continua sendo chamado de osfera, mas agora o gameta masculino, ele está dentro de uma coisa que é chamada grão de pólen, certo? O grão de pólen, ele vai ser espalhado pela natureza por meio do vento. Essa árvore está no período reprodutivo e esse grão de pólen está lá na planta. Quando bater o vento, o pólen ele vai se espalhar pelo ambiente e esse pólen vai cair nesse estróbilo feminino, que vai ter a osfera. Então, chegando lá, agora ele vai formar sementes. E é essa semente que vai cair na terra e vai gerar uma nova árvore, que é uma nova gimnosperma. Nessa reprodução aqui, as outras, né, da briófita e da pteridófita, que eu mostrei para vocês, precisava da água para reprodução. Agora não. O que é que eu preciso? Eu preciso do vento. O vento é quem vai levar o pólen para a parte reprodutora feminina para serem formadas as sementes. E a semente, ela vai ser espalhada pela natureza, normalmente, né? Um exemplo de estróbilo que a gente conhece, a pinha. Vocês já viram a pinha? A pinha é a estrutura do pinheiro, que tem os gametas da árvore, né? Sejam feminino ou masculino. É isso aqui, ó. É esse desenho aqui, que tá na imagem. Isso é a pinha. Essa foto aqui, ó, isso é uma pinha. A gente não vê muito porque os pinheiros, eles são mais comuns na região sul do país. Aqui no Ceará, a gente não tem tanto pinheiro, né? Naturalmente. Então, aqui, ó, vocês estão vendo pela primeira vez a pinha, que é essa parte reprodutora da planta. As gimnospermas apresentam como importante novidade evolutiva a independência da água na reprodução e desenvolvimento do embrião na semente, como eu acabei de explicar para vocês, né? Agora, o embrião, ele vai se desenvolver dentro de uma semente. E o último grupo é o grupo das angiospermas, que são as plantas que dão fruto e que têm flores. Todas as plantas que produzem flores e frutos, a gente chama de angiosperma. Como que é isso? Vamos lá, imagine que eu tenho aqui um fruto, né, de uma planta, e essa sementezinha, ela cai na terra. Quando essa semente cair, ela vai germinar e vai formar uma nova planta. Essa planta, ela vai gerar uma flor. E a flor é quem vai ter os gametas femininos e masculinos da planta. O gameta masculino é o grão de pólen e o gameta feminino é a osfera. Então, esse grão de pólen, ele vai chegar até a osfera por meio do vento,
por meio de seres vivos que podem fazer o processo de polinização, que é pegar esse pólen e levar para outra flor. Pode ser por diversas formas, mas o processo principal é a polinização. As angiospermas, elas têm flores e frutos em seu ciclo de vida. Então, elas vão ter o quê? Qualquer flor que vocês verem, elas vão futuramente se tornar em um fruto. Sempre vão se transformar em um fruto. Por quê? Porque na flor a gente tem o gameta feminino e o gameta masculino. Depois que o gameta masculino fecunda o gameta feminino, essa flor, ela morre para que dê origem ao fruto. E assim a gente vai ter as frutas, certo? E dentro das frutas a gente vai ter as sementes, que são a forma de dispersão das angiospermas. Na flor, a gente tem aqui a estrutura básica de uma flor. O que é que a gente tem? A gente tem a parte feminina, que é aqui o óvulo, a parte do óvulo, e do estilete, que é esse tubinho aqui por onde o grão de pólen vai passar para fecundar aqui o óvulo. E a gente tem a parte masculina, que são esses estames, que são formados pela antera e o filete. Aqui na antera é onde tem o grão de pólen. Qual a diferença de fruta e fruto? O fruto, ele é o fruto que vai sair da flor, certo? Mas a fruta é o que a gente come. São os frutos que são bons para alimentação. Aí a gente chama de fruta. A diferença é só essa. O fruto, nem sempre ele é comestível. A fruta, ela é comestível. Essa é a diferença. Então, aqui a gente tem a parte masculina, que é o estame, e a parte feminina, que é o estilete, o carpelo, que é tudo isso aqui, toda essa parte. Aí, depois da fecundação, esse óvulo aqui, esse ovário, ele vai se desenvolver no fruto. E aí a gente tem os diversos frutos. Então, por exemplo, o carrapicho. O carrapicho, ele é um fruto. Por quê? Porque dentro dele tem a sementezinha que vai ser dispersa para outro local, que pode, por exemplo, ele gruda no pelo do animal e ali aquele animal vai para outro lugar e quando essa semente cair, ela vai se desenvolver. Também temos frutos que são bem bonitos, né, com cores muito vivas. Para quê? Para chamar a atenção dos animais. Quando o animal vê um fruto muito bonito, ele se alimenta desse fruto. Aí a semente, ela vai pelo sistema digestório do animal e ela não é digerida. E quando esse animal fizer cocôzinho dele lá no meio da floresta, essa semente cai e começa a se desenvolver. Alguém fez alguma pergunta? Não, né? Então, essa é a forma de dispersão das angiospermas. Os animais, eles se alimentam desse fruto, e esse fruto que protege a semente e que faz com que ele seja disperso, vai fazer com que essa planta consiga ir para lugares mais diferentes possíveis. E como que a semente se desenvolve? A semente, ela cai na terra, ela vai começar a se desenvolver primeiro a partir da raiz e depois o caule, e a partir do caule vão se desenvolvendo as primeiras folhas. E a reserva de energia que ela tem para se desenvolver, ela está na própria semente, que é chamado a parte de cotilédone, que é onde vai ter a reserva de energia para que essa planta se desenvolva inicialmente, e depois, quando ela já tiver atingido uma maturidade, ela vai começar a pegar os nutrientes do próprio solo e da atmosfera. Eu trouxe aqui só um videozinho para mostrar para vocês uma semente se desenvolvendo, de verdade, né? Vou acelerar o vídeo, porque esse vídeo ele é bem demorado. Olha só, aqui é a semente. Ela foi plantada, certo? Ó, primeira coisa que se desenvolve. Isso aqui são vários dias passando, ó. Aqui embaixo a gente vê os dias passando. Aí aqui primeiro se desenvolve a raiz. E após se desenvolver as raízes, olha que legal. Vai começando a se desenvolver o caule e a semente vai saindo da terra. Após o desenvolvimento do caule, as folhas primárias aqui, ó, vão se desenvolvendo. E ela tá tirando energia dessa partezinha aqui, que é chamada cotilédone. E aí ela vai se desenvolvendo e crescendo até atingir... O que é? Cotilédone.
até ele Cotilédone. atingir a fase adulta, quando esse cotilédone já não precisa mais de energia. Agora ela tira a energia do ambiente mesmo, da natureza. Olha só, que ela está crescendo, crescendo, até se desenvolver e virar uma planta adulta. E quem faz esse tipo de reprodução por semente? As gimnospermas e as angiospermas. Tudo bem? A aula hoje demorou um pouquinho, né? Pessoal, qualquer dúvida, podem me procurar pelo WhatsApp. Enviem a atividade. A atividade dessa semana, qual é? É a continuação dessa tarefa da página 39. A página 39 a 40. Página 39 a 40. A partir da questão 7. É da questão 7 até a questão 17. Tá certo? Na próxima aula, a gente faz a correção dessas questões. Da 7 Que até a essa resposta. perguntas e respostas. Ok. Estão liberados, tá? Até a próxima. Tchau, Pessoal. tia. Tchau. Tchau. Boa tarde.